Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao último episódio desta nossa caminhada agroecológica. Neste programa, iremos abordar um tema importantíssimo em qualquer sistema de criação animal: a destinação de dejetos de criação de suínos e bovinos de leite. Para isso, teremos um convidado especialista no assunto, o agrônomo Luiz Alberto. Olá, Luiz, tudo bem? Você poderia se apresentar e nos falar um pouco sobre a sua trajetória? Engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa, proprietário hoje da MP Engenharia há mais de 11 anos, atendendo toda a região da Zona da Mata, região leste e na região central também, dimensionando sistema de tratamento para suinocultura, bovinocultura e destinação adequada, respeitando as normas ambientais vigentes. Possui 4 escritórios dentro dessas cidades: Manhuaçu, Rio Casca, Piranga e Viçosa, atendendo da melhor forma e resolvendo os problemas dos clientes. Luiz, você poderia nos dizer, resumidamente, quais são as principais formas possíveis para a destinação de dejetos provenientes da suinocultura e bovinocultura leiteira? A destinação adequada, a melhor destinação adequada para os dejetos tratados, a gente hoje utiliza a pastagem, né? Hoje a gente lança muito em braquiária. A braquiária, para mim, particularmente, né, que a gente faz muito esse manejo em cima de braquiária, a melhor cultura para receber esse tipo de dejeto. É uma cultura mais resistente, sabendo fazer a fertigação de forma adequada, ela não sente, ela tem uma resposta muito legal. Mas eles também aplicam em Tifton, eles aplicam em colonhão, aplicam até em eucalipto também. Eles conseguem fazer a aplicação depois que o eucalipto está com 2 anos, está mais alto, para não pegar direto nas folhas. E tem respostas. Mas eu, particularmente, eu gosto mais da braquiária. Essa aplicação, tanto do suíno quanto do bovino, ela dá uma resposta muito grande e aumenta a sua capacidade de pasto. Por exemplo, se você vê na legislação, eles falam que é de 1 hectare por boi, né? 1 boi por hectare, desculpa. E por ano, o ano inteiro, sem trato. Quando você começa a fazer a fertigação, o manejo correto, adequado, fazendo também o manejo do capim que está ali presente, que você está fazendo a fertigação, você consegue aumentar a sua capacidade de 5, 6, 8, até 10 cabeças, né? Eu estou falando 10, que eu já vi gente testando até com 12, mas vamos falar 10 cabeças por hectare ano sem precisar tratar. É uma propriedade um pouco menor, bem manejada, segura. Então a destinação em qualquer pastagem, cultura que tiver, se você souber fazer o manejo correto, você tem uma resposta perto do ideal para vocês. Quando falamos em agroecologia e agricultura familiar, geralmente estamos lidando com menores quantidades de dejetos e também uma menor disponibilidade de recursos para fazer a destinação dos mesmos. Dentro de sua experiência, quais métodos você observa que são mais usados por pequenos produtores de suínos e bovinos? Na verdade, independente do tamanho da propriedade, independente do tamanho do plantel que se tem em atividade, a destinação ela não varia, né? Se a gente tem um menor plantel, o meu sistema de tratamento é um sistema menor, tá? Proporcionalmente ao tamanho do meu plantel. Mas a destinação, ela continua sendo a mesma. Quando a gente fala em grandes propriedades, a gente fala de sistemas biodigestores, por exemplo, que são caros, mas o biodigestor tem um determinado volume para conseguir ter a eficiência necessária e adequada, né, e requisitada. E no caso do pequeno, ele não teria esse volume para poder instalar um biodigestor e nem recurso financeiro. Então, mesmo o pequeno quanto o grande, o sistema basicamente é o mesmo. São lagoas anaeróbicas e uma bomba para fazer a fertigação. Lógico que quando você pega uma propriedade menor, ele vai ter um canhão, ou um canhão que a gente fala um sistema de irrigação através de aspersores. Pode ser um aspersor menor, um canhãozinho que a gente fala, que não entupa, uma bomba menor, que é proporcional ao que ele tem. Só que essa bomba ela tem que conseguir levar o dejeto com a devida pressão para acionar a irrigação, né?
Quando você fala do grande, ele já tem um biodigestor, ele já tem sistemas de bomba maiores, ele já tem lagoas espalhadas na propriedade para poder conseguir fertigar toda a propriedade num todo. Então, assim, a diferença é essa, mas o sistema é o mesmo. A gente tem que procurar tratar e destinar de forma adequada, só que vai ser proporções menores. Entre o grande, são coisas maiores, menores, e os proprietários menores seriam coisas bem menores e mais simples. O custo dele, por isso que a gente fala assim, quando você fala para o menor, é tão difícil ver se é viável financeiramente. Eu trabalho muito com integrado suinocultura, por exemplo. Quando você pega um grandão, o custo dele de tratamento, de tudo, se dilui pelo volume de animais que ele tem. Quando você pega um integrado que tem 1.000 cabeças, por exemplo, de suíno, para terminar, ele já tem um custo mais alto. Por quê? Porque é só 1.000 cabeças, né? É só 1.000 cabeças. Ele recebe um valor, entre aspas, fixo, com algum rendimento, que ele pode aumentar um pouquinho esse fixo dele, mas aquele custo é fixo. Quando a gente começou a estimular ele sair de 1.000 para passar para 2.000, e o sistema de tratamento, entre aspas, ficou o mesmo, ele sem teve que ampliar nem nada, aí começou a melhorar a situação do pequeno. Que ele começou a ver que, eu com 2.000 continuo com o meu mesmo sistema de tratamento, com o mesmo tipo de lançamento, e está dando tudo certo, só que agora eu tenho 2.000 animais para diluir esse custo. Antes eu diluía com 1.000, agora eu diluo com 2.000. Então essas são as proporções. Por isso que eu falo que quando o pequeno tem que procurar o seguinte: eu sou pequeno, eu sei que é difícil crescer, mas eu tenho que buscar um pouco, às vezes, aumentando para diluir meu custo fixo, porque existe um custo fixo desse sistema de tratamento. E quanto ao uso de composteiras e esterqueiras para tratamento de dejetos provenientes da suinocultura e bovinocultura leiteira, você poderia falar um pouco mais sobre como pode ser feita e quais as vantagens dessa forma de destinação para os pequenos produtores? Em relação à composteira, né, e tanto a composteira quanto a esterqueira, a composteira a gente normalmente é utilizado na suinocultura e até mesmo na bovino para restos de animais, placentas, animais que morrem, a gente utiliza dessa forma. Bovinocultura um pouco menos, mas é a questão de placenta, né? Que senão a composteira teria que ser uma composteira muito grande. Existe até algumas composteiras direto no solo, parece, que também é um projeto desenvolvido pela Embrapa, acho que a Embrapa Juiz de Fora, o Coronel Pacheco, parece que ela tem algum trabalho em relação a isso. Quando o animal maior morre, tem um sistema que faz de compostagem, parece, que é, né, passível de utilizar. Agora, já na suinocultura, a composteira é utilizada para animais que morrem, né? Às vezes através de um trajeto, às vezes num corredor, morre por algum motivo ou nasce morto. Então a gente utiliza muitas composteiras nesse sentido. E esse material ele fica compostando entre 150 e 180 dias, né? Tem que ter um controle sobre isso, não é simplesmente jogar o animal e jogar o material seco para poder tá ali ficando armazenado. Não é composteira, não é isso, tá? Eu aprendi até fui orientado, né? E aprendi, e hoje eu faço muito o que ele me falou. É um zootecnista que hoje trabalha até no órgão ambiental, um amigo nosso, e ele me falou: Luiz, tá dando muito chorume aqui, chorume não é legal, então desmonta a composteira e monta ela de novo. Se colocou uma camada de 10 centímetros, aumenta a camada para 15, aumenta a camada para 20, a composteira ela não dá chorume, não é para dar chorume porque ela está montada de forma correta, então virou um depósito, e depósito não é legal. Então ele me ensinou muito isso, então eu fico observando isso, e hoje eu falo as mesmas palavras que ele me ensinou. E é legal isso, porque a compostagem ela é uma compostagem bem feita, né? Bem montada, e sempre cobrindo os animais, deixando sempre eles cobertos com camadas de 10 a 15 centímetros, dependendo do material que você utiliza. Quando você vai tirar esse composto daqui a, 150 dias, você pega um composto bem melhor para poder você fazer uma incorporação no solo, para fazer uma pastagem, para reformar uma pastagem, para adubar uma área que você vai fazer um plantio. Isso é muito interessante. Agora, se você pegar uma compostagem que você fez ela mal feita, está toda encharcada, e é uma compostagem, ela não vai servir, ela não vai fazer o efeito, nem vai fazer a ação que você esperava que ela deveria fazer. Entendeu? Então é importante o uso da composteira muito bem feito. Quando a gente fala da esterqueira, a esterqueira eu entendo que nada mais é que eu vou chamar de Bauer, mas é um caminhãozinho com um defletor, que a gente coloca o material dentro
para poder fazer a fertigação através dele. A esterqueira, mesmo eu tendo a esterqueira é uma forma de eu fazer a disposição final do meu efluente tratado, do meu dejeto tratado. Então, eu vou ter que ter, mesmo assim, eu vou ter que ter meu sistema de tratamento, que seja 1 ou 2 lagoas, com tempo de detenção hidráulica, beleza, para conseguir ter uma remoção. E após isso, em vez de eu ligar uma bomba para fazer a fertigação através de canhão, eu utilizo a esterqueira. Eu jogo esse material para dentro desse caminhão-tanque, e ele vai realizar toda a adubação, vamos falar assim, tá? A adubação no pasto, que seja, num café, onde que você vai destinar ele. A esterqueira é utilizada sim. Para pequenas propriedades, é interessante, porque mostra, mesmo pequeno ou grande, mostra a organização, mostra que tem dono. Eu falo muito disso, eu gosto muito de falar nisso, que quando você chega numa propriedade e vê as coisas organizadas, que tem uma composteira bem feita, que tem um caminhãozinho esterqueiro fazendo o devido destinação correta do efluente, né, tratado, isso mostra que a propriedade tem dono, que tem gente que tem conhecimento e está fazendo a coisa correta. Isso é muito importante, tá? Isso chama a atenção de pessoas que estão próximas, exemplos para vizinhos. Órgão ambiental vê que realmente a pessoa procura respeitar as normas. Isso é muito legal. E Luiz, existe uma ideia que o uso de biodigestores é recomendável apenas para propriedades maiores, com grande número de animais. Afinal, pequenos produtores também podem usar essa forma de destinação? Comente um pouco mais sobre isso, por favor. Mais uma vez eu sempre passo o carro na frente dos bois, né? Eu respondo antecipadamente sobre algumas perguntas que estão na frente. Mas a questão do biodigestor, a utilização de biodigestores para pequenas propriedades, é igual eu tinha falado, né? Normalmente elas são utilizadas de acordo com o volume de dejeto e o tipo de dejeto que é gerado na propriedade. Porque você tem um cálculo de geração. Por que o biodigestor? O que é o biodigestor, né? O biodigestor é um sistema anaeróbico, onde a produção do gás metano é transformado, na verdade o gás metano é levado para um gerador, onde realiza a queima e transforma-se em energia elétrica, que pode ser utilizado na propriedade ou lançado ao sistema de energia na rede, né? Na rede da própria concessionária, e também pode ser utilizado a captação daquele gás para usar alguma queima, aquecer creche, essas coisas. Só que, quando você tem um volume pequeno, né, de dejeto gerado, mesmo que você faça um biodigestor pequenininho, você vai ter um gás, só que ele não vai ser suficiente para te atender, porque o volume é muito pequeno. Então, assim, não existe uma regra assim certinha. Eu tenho, 50 cabeças de suíno. Eu posso botar um biodigestor? Você pode, vai ser um biodigestor de 2 tambores. Ou seja, 400 litros, coisa pequena, 500 litros, eu não sei. Eu não fiz conta para falar. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, o que vale a pena? Porque o investimento de uma lona, de uma cúpula, de você conectar o gás, né, na lona, fazer as mangas, eles são custos que vão ficando mais caros. Para ter instalação de um gerador, sim, você tem que ter um volume maior. Agora, se você for fazer outros usos, você como pequeno, tem vários outros usos, você pode fazer um biodigestor menor, não tem problema nenhum não. Eu vou usar o gás para poder queimar, aquecer a creche, vou usar o gás para outra finalidade. Ok, não tem problema. Agora, para gerador, tem um limite que você precisa produzir de metano para poder fazer essa queima adequada e contínua, né? Os grandes já tem um volume maior. E no caso de bovino, o bovino tem um problema, uma particularidade que o dejeto bovino eu preciso de um tempo de detenção maior. Eu preciso, porque ele não tem tanta eficiência na produção do metano quanto o de suíno, mas produz também, claro. Então, assim, existe uma diferença. Então, eu precisaria de um volume maior de dejeto de bovino, eu precisaria de um local maior para poder ter uma armazenagem, um tempo de detenção hidráulica maior para poder produzir o gás para bovino. Suíno já é diferente um pouco, eu preciso de um tempo de detenção hidráulica que hoje varia em torno de 30 a 40 dias, tá? Dependendo do volume, a gente consegue aproveitar ele para gerar energia, isso é importante.
Então existem essas diferenças, mas tanto pequeno quanto grande pode ter, só que com usos distintos e diferentes. Dentro da produção animal, a utilização de medicamentos com fins terapêuticos e de tratamento prévio é uma prática bastante comum. Dentre os medicamentos utilizados, os agentes antibióticos correspondem a uma das classes mais prescritas. Atualmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autoriza o uso de cerca de 15 compostos antimicrobianos como aditivos na alimentação animal e outros 50 para fins terapêuticos, muitos dos quais de uso comum entre diversas espécies animais, como bovinos, suínos, aves, cães, caprinos, dentre outros. Muitos dos antibióticos administrados não são plenamente metabolizados no organismo animal, sendo excretados na urina e nas fezes, tanto na forma do composto original ou já parcialmente metabolizados. Muitas pessoas têm dúvida em relação aos animais que recebem antibióticos. As fezes desses animais também podem ser compostadas? Conte-nos um pouco mais sobre isso, por favor. Então, essa pergunta eu acho que ela não fica muito focada para mim, não. Mas eu posso falar que, independente do resíduo que é gerado da sua atividade, né, no caso de fezes dos animais, mesmo com antibióticos, você pode sim fazer o composto. Tá? É um tratamento que você vai tentar, vamos falar assim, neutralizar ou talvez estabilizar o efeito ou a ação desse antibiótico ou não, né? Porque você faz uma compostagem, é a questão do tempo, né? É o tempo, a temperatura, tem todo um equilíbrio para poder você estabilizar aquele resíduo que vai ser transformado. Então eu acho que eu não vejo problema. Não é muito minha área para poder falar, né? Assim, mais detalhadamente. Mas eu consigo, assim, pensando de forma prática, que sim, não vejo problema nenhum de fazer um composto e depois utilizá-lo ele. Lógico, dependendo da cultura que você vai utilizar, repetindo, né? Não vejo problema. Você vai fazer no eucalipto, você vai fazer numa outra cultura que não seja diretamente a gente consome, né? Nós, seres humanos, consumimos, acho que não vejo problema. Entendi, Luiz. Foi muito importante a sua contribuição no programa de hoje. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu dia a dia. Vale ressaltar que a gente está sempre numa constante mudança e evolução. Então, aquele sistema, aquela destinação que a gente fazia há algum tempo atrás, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás, é diferente de hoje. As normas estão mais restritivas, então a gente tem que estar sempre evoluindo e buscando a melhor forma para poder estar passando isso. E com a oportunidade que vocês estão me dando para falar um pouquinho disso tudo que eu vivo, né, que eu já vivi e continuo vivendo, nada melhor que estar falando com vocês aí, e espero que eu consiga suprir, né, as expectativas de todo mundo que esteja ouvindo a gente aí. E esse foi o nosso último programa desta nossa caminhada agroecológica. Eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou nesta jornada. Gostaria também de agradecer aos meus professores Laércio e Lohane, que vêm me orientando desde o início desse projeto. Muito obrigado, professores! É importante lembrar que o que apresentamos nestes programas são sugestões para uma criação agroecológica, mas que não são apenas estas citadas as únicas formas de criação agroecológica. A agroecologia é o manejo consciente de elementos provenientes do ambiente, visando causar o menor impacto ao mesmo. Desta forma, não é possível haver um padrão de criação agroecológica. Tudo vai depender do ambiente e de quais recursos esse ambiente dispõe para a criação. E não se esqueçam, em caso de dúvidas ou sugestões, o nosso e-mail é animais.agroecologia@ufv.br. E toda semana tem conteúdo novo no Instagram, @GAPAUFV, e também na nossa página do Facebook,
Grupo Animais para Agroecologia. Ah, aproveita e dá uma olhada no nosso canal do YouTube também. Animais para Agroecologia, DVT UFV.